bom? Meu nome é Letícia, eu sou professora de Biologia e de Química do Emancipa DF, na unidade de Ceilândia, e sou estudante de Medicina do 9º semestre na UNB. Hoje a gente vai dar continuação à nossa aula sobre os coronavírus. Mas antes de mais nada, uma coisa que eu preciso falar pra vocês é que essa é uma situação que está se desenvolvendo a cada dia. É uma situação que está evoluindo rapidamente e o que eu vou falar aqui hoje é real e atualizado até hoje, dia 22 de abril de 2020, quando eu gravei. Então, falando isso, vamos retomar. Na última aula, a conclusão final que a gente tinha chegado foi a OMS declarando a Covid-19 enquanto uma pandemia. O que significa que a gente está tendo epidemias, então um grande número de casos inesperado em diversos países do mundo, caracterizando então uma pandemia. Mas por quê? Por que o SARS-CoV-2 se espalhou tanto? Por que a Covid-19 chegou a ser uma pandemia? E claro que a gente não sabe todos os motivos. É impossível a gente elencar todos os fatores que influenciaram, mas eu trouxe algumas questões para a gente refletir. A primeira delas é a globalização. A gente vive em um mundo altamente conectado e globalizado. A gente tem a troca de pessoas, a troca de mercadorias constante entre os países do mundo. Isso faz com que pessoas que estavam hoje na China, daqui a uma semana estão na Europa, ou estão nos Estados Unidos, ou estão na Ásia, ou estão em outro lugar da Ásia. E assim isso vai se espalhando. Mas outra questão essencial para a gente pensar da situação da pandemia na globalização atual é a troca de informações. Porque o fluxo intenso não é só de pessoas e mercadorias, mas de informações entre as pessoas, entre os países. Isso faz com que diversas coisas cheguem na gente, diversas informações que a gente não sabe a origem, muitas correntes de zap, muita fake news. E é por isso que a gente está em um momento tão importante da gente ter fontes baseadas em evidências, fontes científicas e seguras, que deem informações boas pra gente, informações que a gente possa confiar e que a gente possa ter certeza que estão vindo de um lugar que faz sentido. E por isso eu vou deixar alguns perfis, alguns sites que têm informações legais, que são fontes seguras, para todo mundo conseguir continuar se informando sobre toda essa questão do coronavírus depois dessas aulas. Essa questão da informação, da conectividade é interessante até inclusive para o tema de redação, para como a gente vai lidar com isso como sociedade. Então é uma coisa que eu queria que todo mundo começasse a conversar, a discutir, quem sabe não vai virar tema de live, tema de círculo. Os outros duas questões que eu quero falar em relação a por que será que isso chegou ao nível de uma pandemia é a transmissibilidade e a forma de transmissão do vírus. E essas são ideias separadas. A forma de transmissão é o jeito que o vírus se transmite de pessoa para pessoa. Então é esse desenho que eu fiz aqui, muito, muito profissional, que vocês vão poder ver na foto que eu vou deixar aí antes ou depois do vídeo para vocês tirarem print. Então a forma de transmissão do SARS-CoV-2 é por gotículas de saliva. Então quando você fala, quando você espirra, quando você tosse, alguém que está com o vírus no corpo, o vírus ou vai para a boca de alguém, para o nariz de alguém, para as mucosas de alguém, ou então vai para uma maçaneta, para o botão do elevador, para o celular, para a própria mão que a pessoa usou para tapar a boca. E aí pega em alguma coisa, outra pessoa pega, coloca a mão na boca, coloca a mão no olho, e aí já foi infectado. Agora, a transmissibilidade é outra ideia. A transmissibilidade, ela está relacionada a quão rápido ou quão facilmente um vírus consegue passar de um hospedeiro para outro, de uma pessoa para outra. E essa é a principal questão do SARS-CoV-2. Ele é um vírus que tem muita facilidade de ser transmitido. Então ele passa muito rápido de uma pessoa para outra. E isso faz com que ele infecte muitas pessoas em uma velocidade muito rápida. E é aí que a gente entra no principal ponto da questão, que a gente vai daqui a pouco falar de distanciamento social. A gente precisa encontrar um jeito de diminuir a velocidade que ele está infectando as pessoas. Porque o que acontece? Não é um vírus não é uma doença que tem uma taxa de complicação tão alta. Tem doenças que têm quadros muito mais graves e uma quantidade muito maior de pessoas. A quantidade de casos graves de pessoas com Covid-19, na verdade, é relativamente pequena. Mas a questão é que, como ele infecta tantas pessoas de uma vez, uma porcentagem baixa de um tantão de gente ainda é um tantão de gente. Então a gente ainda tem um número de casos muito superior ao que o sistema de saúde conseguiria abarcar. E daí que a gente vem com a ideia do distanciamento social para a gente diminuir
a velocidade de transmissão e a ideia de achatar a curva pra gente não sobrecarregar o sistema de saúde. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas tudo bem, sabemos como ele se transmite. Como saber se eu tenho Covid-19? Bom, muitas pessoas que têm contato com o vírus não chegam a ter sintomas. Muitas pessoas transmitem o vírus sem ter nenhum sintoma. Sem ter tosse, sem ter espirro, sem ter febre. Então isso é um ponto pra gente entender. Existem diversas formas que a Covid-19 pode aparecer em alguém. Inclusive, não aparecer, não ter nenhum sintoma. Também pode aparecer enquanto uma gripezinha. Então você tem uma febre baixa, você tem uma dor no corpo, um pouco de indisposição, talvez tosse. Mas nada muito absurdo, nada que... Enfim. Nessa situação, o recomendado é ficar em casa. É você se isolar, você ficar em casa, evitar passar para outras pessoas. Porque pensa comigo, se você tiver, vamos supor, você tem Covid-19, você foi pro posto de saúde, o que a pessoa vai te falar é, fique em casa, descansa, bebe água, você tem um caso leve, espera passar. E você pode ter, nessa ida ao posto de saúde, ter colocado várias pessoas em contato com o coronavírus que podem ter casos mais graves. Às vezes são pessoas dos grupos de risco, que a gente também vai falar daqui a pouco. Então, isso é um ponto. Ou então você não tem coronavírus, você tem outro vírus que tá te dando uma gripe. Você vai até o posto de saúde, na sala de espera você pega o coronavírus de alguém. Então, nessa situação de sintomas leves, o recomendado é ficar em casa. Agora, já tô com febre um pouco mais alta, acima de 38 graus, tô sentindo mais baqueado, tô sentindo que tô pior, não tô melhorando. Procura o posto de saúde antes de procurar o hospital. Porque para procurar o hospital, o recomendado é, se você tiver com dificuldade para respirar, estiver ficando cansado com coisas que você não estava antes. Então, por exemplo, conseguia subir um lance de escada antes. Não consigo subir mais, fico muito ofegante, estou me sentindo mal, estou com febre, não abaixa. Aí, procurar a emergência. Porque essa dificuldade de respirar é o sinal que você está tendo um quadro mais complicado de coronavírus. Mas tudo bem. A questão dos grupos de risco. Grupo de risco é uma coisa que está tendo muita confusão e tem muita gente que não entende o que é. Grupo de risco é uma pessoa que por alguma condição dela, então pode ser por idade, pode ser por alguma doença que ela tem uma chance maior de ter um quadro mais grave do coronavírus, de ter uma apresentação clínica mais severa. Isso não significa que todas as pessoas que são do grupo de risco pegou coronavírus, acabou, morreu, é isso, enterro. Não necessariamente. A pessoa pode, inclusive, ter um quadro leve. Ou então pode ter um quadro grave e se recuperar. Isso não significa também que pessoas que não são do grupo de risco, então pessoas jovens, pessoas que não têm nenhuma outra doença, não podem ter casos graves. Porque não só podem, como a gente está vendo que em diversos países que não estão tão preparados para o coronavírus, você tem uma taxa maior de morte e de complicação em pessoas que não são dos grupos de risco do que a gente estava vendo originalmente na China, por exemplo. Tudo bem, sabemos quais são os sintomas, sabemos de maneira geral o que fazer, como prevenir que a gente se infecte com Covid-19. A primeira coisa, a mais primordial de todas, é lavar as mãos. Lavar as mãos daquele jeito certinho, eu vou colocar um vídeo explicando como lavar, porque eu mostrar aqui não vai ser a melhor das coisas. Mas lavar as mãos com água e sabão. E pode ser qualquer sabão, sabão em pó, detergente, sabão em barra, não importa. Por que é tão importante lavar as mãos? Primeiro, a gente sabe que a forma de infecção do novo coronavírus é colocando as coisas na boca, colocando a mão no nariz, na boca, no olho, pelas superfícies que estão infectadas. Então, você lavar as mãos, você está prevenindo de levar o vírus até as suas mucosas. E por que isso? O sabão, lembra daquela estrutura da bicamada lipídica que forma o envelope do vírus? Que tem os fosfolipídios, que tem a cabeça hidrofílica, a cauda hidrofóbica, as caudas ficam no meio, as cabeças viradas para o interior do vírus e para o mundo, onde tem água. O sabão, ele consegue romper essa bicamada fosfolipídica. E quando ele rompe a bicamada fosfolipídica, ele faz com que o que estava fora, o que estava no mundo, entre no ambiente viral. E quando isso entra, o vírus morre. Ele não consegue mais reproduzir, ele não consegue mais infectar as pessoas. Então, a higiene das mãos
com água e sabão é extremamente importante. Também pode ser feita com álcool 70. Então, outra questão importante é etiqueta respiratória, que isso significa basicamente não ficar jogando suas águas corongadas pelo mundo. Então, vai espirrar? Coloca o cotovelo na frente. Se tiver a oportunidade de sair com máscara de pano, porque a gente sabe que tem muita gente que está infectada, mas não está com sintoma, importante usar a máscara de pano. Manter a distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas, porque isso essa é a distância das gotículas chegarem de uma pessoa para outra. Lavar frequentemente as mãos. Se você for andar de transporte público, entrar no ônibus principalmente, ficar perto da janela, abrir a janela, evitar de ficar pegando em 30 lugares no ônibus. Se for segurar para se firmar, tenta usar a mão que você usa menos. Então, por exemplo, você usa mais a direita, tenta segurar com a esquerda. Porque se você for levar uma mão sem pensar no rosto, é muito provável que seja a mão que você usa mais. Chegando em casa, tirar a roupa, colocar para lavar a mão, se puder tomar um banho, limpar as coisas que você pega muito na rua, então carteira, cartão, a chave recomendo deixar em um potinho perto da porta, coisas que você não vai usar em casa, deixa lá. O celular, o recomendado inicialmente é usar álcool isopropílico, mas isso é um saco de achar. Então eu recomendo desligar o celular, pegar uma toalha úmida com sabão e ir limpando ele com cuidado para não entrar água nos buraquinhos. A outra questão, uma questão importante de prevenção e que está sendo muito questionada na mídia, é a questão do distanciamento social. Mas antes da gente falar um pouquinho também sobre ele, eu quero desconfundir alguns conceitos muito importantes, que é distanciamento social, isolamento e quarentena. Eles estão sendo utilizados enquanto sinônimos, mas eles não são. O distanciamento social é a medida ampla que está sendo implementada nos lugares que estão levando mais a sério essa situação de fechar escolas, fechar shopping, centros de grande aglomeração de pessoas, só manter comércio essencial, evitar que as pessoas saiam na rua, galera ficar em casa se puder, promover políticas públicas para assegurar que o distanciamento social seja efetivo, políticas de auxílio aos trabalhadores autônomos, enfim, tudo isso que a gente está vendo que não está sendo levado tão a sério é o distanciamento social. O isolamento acontece quando você tem sintomas, então você tá espirrando, tá tossindo, tá, enfim, e você é colocado em isolamento. Você se isola por 14 dias para evitar que você vá infectar outras pessoas. Desculpa. E a quarentena é quando você não tem sintoma, mas você teve contato com alguém que teve diagnóstico comprovado ou então que teve sintoma. E aí você vai se isolar por um tempo até você passar o tempo de incubação do vírus e você ter certeza que você não está mais infectando ninguém. E a última questão que eu quero conversar com vocês é em relação a tratamento ou cura. Existe tratamento ou cura de Covid-19? E todo mundo que já foi no médico e ouviu isso é só uma virose, vai para casa descansar, tomar água, vai entender o que eu vou falar. O novo coronavírus, ele é um vírus de via aérea. A maior parte dos vírus de via aérea que causam o que a gente chama de infecções de vias aéreas, a gente não tem muito remédio contra esses vírus. Assim, um remédio que vai lá e vai matar o vírus e aí você tá curado. Normalmente, a gente espera o nosso sistema imunológico fazer efeito. A gente tem poucos remédios que realmente vão atuar atacando esses vírus específicos. A gente não tem nenhum remédio que comprovadamente causa um efeito no novo coronavírus. Então a gente não tem nenhum remédio ou procedimento que diminuiu a mortalidade, que aliviou o quadro clínico. A gente tem medidas de suporte, que é o que a gente chama. Então você está com febre, a gente pode dar um remédio que diminui a febre. Você está com dificuldade de respirar, a gente pode te entubar, colocar no ventilador mecânico. Mas não tem nenhum remédio, nem cloroquina, nem os retrovirais que estão testando, nem o procedimento de transfusão de plasma ainda deu evidências científicas de mudança do curso da doença. Então, isso é uma questão que a gente tem que sempre levar em consideração. Não utilizar fontes aleatórias para a gente determinar se um medicamento vai ser usado ou não.
A gente não pode esquecer que a gente precisa de evidências científicas para poder fazer protocolos de utilização de medicamentos amplos e para começar a divulgar enquanto cura ou enquanto tratamento. A cura do coronavírus, ela vem pelo nosso sistema imune. O que a gente faz no sistema de saúde é suporte até que você consiga fazer isso. Então, gente, essa foi a nossa segunda aula sobre os coronavírus. Eu espero que vocês tenham gostado. Tragam feedbacks. Eu tentei dessa vez fazer uma engenhoca para o áudio ficar um pouco melhor. No caso, eu tô gravando agora, então não sei se vai ficar melhor. Eu espero que tenha ficado. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu vou pedir pra equipe do Emancipa passar um e-mail pra vocês. Tanto dúvida dessa aula, como de outras aulas, como, enfim, questão que vocês estejam com dificuldade de resolver, se eu puder ajudar. Não necessariamente só de biologia, também de química, até física, enfim, algumas coisas eu tento quebrar um galho. E é isso. Até a próxima.